Quando eu era aluno, eu me lembro que, bem no início, eu achava que a melhor estratégia era eu pegar uma lista de palavras. Sei lá, eu pegava um texto, criava uma lista de palavras e tentava memorizar o maior número de palavras possível. Só que o problema com esse tipo de abordagem, não que não funciona. Tudo funciona, né? Sim. Em diferentes graus. Algumas coisas são mais eficazes que outras. Mas esse tipo de abordagem, ele não é muito interessante pensando, por exemplo, como a memória funciona. Você tem uma lista de palavras desconexas. Elas não estão conectadas por um contexto. Você não consegue ver, por exemplo, uma conexão entre elas. Às vezes você tem 10 palavras e uma se refere a um tópico, outra se refere a outro tópico. Todas podem até ser consideradas palavras avançadas, mas cada uma referente a um tópico diferente. É muito difícil para o seu cérebro fazer conexões que vão te ajudar a memorizar as palavras se elas não forem relacionadas de alguma forma. A partir do momento que você começa enxergar a língua de uma outra forma, por exemplo, dessa perspectiva de collocations, de que eu tenho uma palavra-chave, e eu posso pegar, por exemplo, qualquer palavra, e pensar em palavras que combinam com ela, eu vou começando a criar conexões. E isso vai facilitando ainda mais o processo, né, de lembrar desse vocabulário. Se a gente pensar, por exemplo, no verbo ter, né, have, os alunos aprendem esse verbo lá desde o início, das primeiras aulas. E eles associam geralmente have com a ideia de ter, que é o significado mais comum de have. Sim. Mas logo eles aprendem, por exemplo, have breakfast, have a shower. E aí eles percebem que gradualmente eles têm que fazer uma acomodação para entender que have não é só ter no sentido de posse, né? posse. I have a car, eu tenho um carro. Mas have é um verbo que vai combinar com muitas palavras. Então, assim, tem centenas de palavras em inglês que gostam de andar com o verbo have. E aí que os alunos começam a perceber que nem sempre vou poder traduzir have como ter. Mesma coisa vai acontecer, por exemplo, eu gosto bastante do verbo encontrar, né? Que é o meet. O meet. Então, os alunos geralmente têm esse primeiro contato com meet no sentido de encontrar uma pessoa, né? Mas logo, conforme eles vão avançando, eles vão perceber que meet também gosta de andar com outras palavras. Sim. Por exemplo, quem dá aula de Business English, né? Ou estuda Business English, geralmente encontra meet deadlines. E aí o aluno já começa a pensar, tá, encontrar... se ele não sabe, por exemplo, o que é deadlines, ele vai no dicionário e vai encontrar que deadlines é prazo, né? Pode ser traduzido como prazo. Aí, encontrar prazo, esse tipo de tradução não vai fazer sentido nenhum. E porque ele tá com aquela ideia ainda de que meet só pode ser traduzido e entendido como encontrar. Mas, na verdade, meet deadlines vai dar a ideia de cumprir prazos, né? Então, aí a gente começa a perceber que não é só simplesmente, né, eu aprendi essa palavra só tem um significado e acabou. Aí o aluno começa a perceber que a palavra pode ter mais de um significado em inglês, ser usada em diversas situações. E como que eu faço para melhorar essa questão do aprendizado? Tentar perceber como que aquela palavra combina com outras palavras. Isso facilita demais o processo. Foi fazendo isso que eu comecei a sair do intermediário lá que eu estava estagnado. Que eu comecei a estudar vocabulário de uma outra forma. Que legal. Eu coloquei de lado essa ideia de listas de palavras isoladas e comecei a pensar assim, nossa, essa palavra aqui geralmente anda com essa. E também anda com essa, e também anda com essa. E aí, de uma palavra, você conseguiu adicionar, assim, mais 10, por exemplo. Fácil. Então, sim. pensa como o seu vocabulário ali já ampliou só nesse exercício de ver as combinações. Sim, exatamente. Você pega, às vezes, uma palavra, sei lá, você pega meet. E aí eu acho interessante que acontece esse fenômeno, principalmente no nível intermediário, né? Que os alunos acham que melhorar o vocabulário significa, por exemplo, aprender um monte de palavra estranha. Então, assim, como que eu vou melhorar meu vocabulário agora? Eu já sei falar isso, já sei falar aquilo. Aí eles começam, por exemplo, a achar umas palavras bem obscuras. Umas coisas, por exemplo, assim, que você vai encontrar. Se você pensar, por exemplo, na questão, assim, né, de como essa palavra vai me ajudar a ser um falante mais competente, um melhor falante da língua. Aprendendo essas palavras, por exemplo, que não são comuns, que são usadas, por exemplo, por um número pequeno de pessoas, por um nicho, né, bem pequeno. Ou palavras, por exemplo, que não são frequentes. Embora isso seja interessante, né, pra você pensar, por exemplo, que eu estou sempre aprendendo, tal, estou ampliando meu vocabulário de alguma forma, mas pensando de uma forma produtiva, né, como, né, eu, falante da língua, como vou usar a língua no meu cotidiano, no meu dia a dia, de forma ainda melhor do que eu uso hoje, pode ser que aprender esse monte de palavra estranha não vai ser tão útil. Não. Então, é interessante um aluno, por exemplo, que está no nível intermediário pensar que eu posso ampliar o meu vocabulário através das palavras que eu já sei. Como? Collocations.